Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, uma espécie de auditoria forense na alma de um dos heróis mais sombrios da cultura pop. E a nossa ferramenta de análise, nada menos que um mapa moral com mais de 700 anos, O Inferno de Dante Alighieri. E para começar essa frase, nós somos criminosos, Alfred. Uau! Dita pelo próprio Bruce Wayne, isso já mostra que não estamos falando de um herói qualquer, né? É um homem que já reconheceu a própria queda. E é exatamente esse reconhecimento sombrio que o torna o réu perfeito para a nossa análise de hoje. Então, a grande pergunta que guia a nossa investigação é essa. Se esse herói caído fosse parar no Tribunal do Inferno de Dante, qual seria a sentença dele? Onde ele passaria a eternidade? É exatamente isso que a gente vai descobrir aplicando uma lente teológica de séculos atrás a um ícone supermoderno. E olha, essa jornada vai ser bem reveladora. Ok, vamos montar o caso. Para isso, precisamos focar no perfil do nosso réu. O Batman do início do filme Batman vs Superman. Um Batman que ainda não se arrependeu de nada, sabe? Ele não é o herói no auge da carreira, muito pelo contrário, ele tá literalmente no fundo do poço. E o que a gente vê nesse momento da história dele é, bem, não é só um dia ruim no trabalho, né? É um colapso completo do código moral que ele seguia. Ele, que era um veterano de 20 anos, está psicologicamente destruído. Ele abandona a regra de ouro dele de não matar, começa a usar uma força totalmente desproporcional e chega ao ponto de marcar criminosos com ferro quente. E essa marca dentro da prisão é basicamente uma sentença de morte. É um nível de crueldade que vai muito além do necessário. Bom, com o perfil do réu estabelecido, vamos começar a nossa descida ao inferno. A primeira parte, conhecida como Alto Inferno, é onde são punidos os pecados da incontinência. Basicamente, é a galera que pecou por não conseguir controlar os próprios impulsos, as paixões. Não foi por maldade, mas por falta de autocontrole mesmo. Mas olha, a gente pode passar bem rápido por esses primeiros círculos. Por quê? Porque o Batman, mesmo nessa fase sombria, é o oposto da falta de controle. Luxúria, a persona de playboy dele é só um disfarce. Gula, ele é um atleta de elite. Ganância, todo o dinheiro dele é usado como ferramenta para a guerra contra o crime. O problema dele definitivamente não é falta de disciplina. Agora, chegamos no quinto círculo, o círculo dos iracundos, da raiva. E aqui a gente para e pensa, opa, agora sim! Afinal, raiva é praticamente o sobrenome do Batman, certo? Só que a coisa não é tão simples. Dante faz uma distinção muito, mas muito importante sobre os tipos de raiva. Pensem bem, a raiva do Batman não é aquela explosão cega e descontrolada. Longe disso. É uma raiva fria, calculada, metódica. É uma raiva que passa pelo filtro da razão para se tornar uma arma. E aí está o pulo do gato na teologia de Dante. Quando a raiva é usada com inteligência para causar dano de propósito, ela deixa de ser um pecado de paixão. Ela se transforma em algo muito mais grave, em malícia. E isso nos joga para muito, muito mais fundo no inferno. É agora que a coisa fica séria. A gente atravessa os muros da cidade de Dite e entra no chamado Baixo Inferno. Aqui o jogo muda completamente. Não estamos mais falando de fraquezas humanas, de falta de controle. Aqui são punidos os pecados da mente, a violência deliberada e a fraude. A gente poderia pensar em alguns círculos aqui. Heresia? Não. Os pecados do Batman são bem práticos, bem físicos, não são sobre ideias. Fraude. Bom, ele usa o engano, as sombras, a identidade secreta, mas isso tudo é uma tática para cometer violência. O engano não é o crime final. E Dante é bem claro, a gente julga sempre pelo pecado mais grave, pela intenção final. E a intenção do Batman é, acima de tudo, violenta. E assim por eliminação, e analisando diretamente o que ele faz, a gente chega ao círculo da violência. O destino mais provável para a alma do Cavaleiro das Trevas. E o veredito é? O primeiro anel do sétimo círculo do inferno. Um lugar reservado para os violentos contra o próximo. É aqui que a alma dele pertence. Ao lado de tiranos, assassinos, salteadores, todos aqueles que de forma maliciosa e deliberada machucaram outras pessoas e destruíram o que era delas. E as provas para essa condenação? Estão todas no filme, são inegáveis. O uso de armas pesadas em veículos com gente dentro, sem se importar com quem morre. A mutilação intencional, com aquela marca do morcego que é uma forma de tortura. E, talvez o mais grave, a usurpação da justiça. Ele decide quem vive, quem morre, quem sofre.
Ele age como juiz, júri e muitas vezes carrasco. Para Dante, tomar para si o papel que é de Deus ou do Estado é um pecado gravíssimo. Ok? O veredito está dado. Mas qual é a punição nesse lugar? E por que ela se encaixa tão perfeitamente nesse tipo de crime? É aqui que a gente entra num dos conceitos mais geniais e assustadores de Dante. A punição acontece no Flegetonte, um rio de sangue fervente. E o simbolismo aqui é poderoso. Esse sangue representa tanto a raiva quente que motivou os violentos em vida, quanto o sangue que eles mesmos derramaram. É o princípio do contrapasso de Dante, uma justiça poética, onde a punição é um espelho do pecado. Em vida, eles se afogaram em raiva e violência, pois na eternidade eles vão se afogar, literalmente, em sangue fervente. E o mais impressionante é a precisão dessa justiça. A profundidade em que cada alma fica mergulhada no rio depende da gravidade do que ela fez. Por exemplo, tiranos como Átila, o Huno, que causaram destruição em massa, ficam submersos até as sobrancelhas. Já o nosso Batman, pelo seu padrão de assassinato vingativo e crueldade, ele ficaria com o sangue até o pescoço. Sabe quem está no mesmo nível? Um assassino histórico chamado Guy de Montfort, famoso por um assassinato por vingança dentro de uma igreja. É uma companhia bem específica. E para garantir que a sentença seja cumprida, as margens desse rio são patrulhadas. E não é por guardas comuns. São milhares de centauros, aquelas criaturas da mitologia, metade homem, metade cavalo. Eles ficam ali com arcos e flechas, prontos para atirar em qualquer alma que tente levantar a cabeça 1 centímetro a mais do que a sua sentença permite. E aqui vem a parte mais devastadora e poética de todas. Pensem no que um centauro é: a fusão da razão humana com a brutalidade de um animal. É um espelho perfeito da natureza desse Batman, uma mente genial, estratégica a serviço de instintos selvagens e violentos. A ironia é cruel. O homem que usou seu intelecto para ser o predador supremo agora é eternamente vigiado por criaturas que são exata personificação do que ele se tornou. O caçador, finalmente, virou a caça. Mas será que esse é o fim da linha? Condenação eterna e ponto final? Não necessariamente. Como em toda boa história, e na teologia de Dante também, existe uma possibilidade de redenção, uma espécie de cláusula de escape. Essa cláusula é o arrependimento. Um arrependimento sincero antes da morte pode salvar uma alma do inferno. E se a gente olhar para a jornada completa do personagem no final de Batman vs Superman e nos filmes seguintes, a gente vê exatamente isso. O Bruce Wayne percebe o erro, sente remorso e muda de atitude. No universo de Dante, essa mudança de coração é o que importa. Não apaga o que foi feito, mas muda o destino. Em vez do inferno, ele seria enviado para o purgatório, para ter a chance de se purificar da sua raiva e do seu orgulho. E isso nos deixa com uma questão gigantesca. Uma pergunta que não é só sobre o Batman, mas sobre todos nós. Um momento de redenção sincera tem o poder de superar uma vida inteira de violência? Qual é o peso do arrependimento na balança da justiça? Onde que a justiça termina e a misericórdia começa? É uma pergunta complexa. E é com essa nota de esperança que a jornada desse Batman se encerra. Ele mesmo diz: os homens ainda são bons, nós podemos fazer melhor. A trajetória dele, de um criminoso que admite a própria culpa, para alguém que quer reconstruir e ter fé de novo, é o que torna o julgamento final da alma dele um debate tão fascinante e talvez sem uma resposta definitiva.